que idade você descobriu que o cara que aniquilou e afogou a mansão de Tony Stark no Pacífico é levemente baseado em um personagem de quadrinhos chamado Sangue Frio? Será que só descobriu agora? O cara de quem tô falando se chama Eric Seven, e se essa curiosidade desnecessária significa algo pra você ou não, tanto faz. O que me deixa admirado aqui é a capacidade de adaptação fantástica do UCM. É claro que não há comparações em como o universo cinematográfico Marvel se expandiu ao longo dos anos em termos de qualidade e complexidade. Eric Seven é apenas um exemplo de um vilão, mas isso imediatamente me fez pensar em todos os mocinhos que apareceram como easter eggs no UCM. Então hoje vamos falar sobre nossos super-heróis que entraram no universo cinematográfico da Marvel bem debaixo dos nossos narizes. Vem toneladas de spoilers por aí. Então, por favor, não vai dizer que não avisamos. Os fãs da Marvel confirmaram que os quadrinhos de Thor abrigam algumas das criações mais deliciosamente estranhas da Marvel. Mas falando dos filmes, Thor Ragnarok pode ser facilmente creditado como o tributo mais divertido à história dos quadrinhos. Os filmes de Thor que antecederam Ragnarok já tinham estabelecido um precedente para conexões a longo prazo, trazendo um mundo totalmente novo para o UCM. A referência mais notável em Thor foi aquele aperitivo da manopla do infinito falsa no cofre de Odin, que até apareceu sem querer na exibição da Marvel na Comic Con naquele ano. Mas voltando ao ponto principal, Thor Ragnarok leva esse legado adiante mostrando uma referência ao icônico Bill Raio Beta na Torre do Grão-Mestre. Parece que havia planos para dar ao Bill Raio Beta real algum tempo de tela no filme, mas foram descartados quando perceberam que não fizeram jus ao personagem. Essa pode ter sido uma jogada inteligente, porque, cara, o Bill Raio Beta merece um tributo honroso. Você deve ter ouvido as histórias dele sendo digno de levantar Mjolnir, e se isso não fosse grandes coisas, ele também recebeu seu próprio martelo de guerra chamado Rompe-Tormentas. Vingadores Ultimato também fez uma breve referência a Bill Raio Beta, quando mostrou Nebula e Gamora lutando em um local que mais tarde foi revelado ser o mundo natal Corbinito, que, como você deve ter adivinhado, é o planeta natal do Bill. Thor, Amor e Trovão seria o momento perfeito para finalmente trazê-lo para o UCM, mas só o tempo dirá se esse sonho de longa data se tornará realidade. Ragnarok poderia com certeza ocupar metade dessa lista se quiséssemos, mas um easter egg icônico que eu não posso deixar de mencionar é o Homem-Coisa. O Homem-Coisa era apenas um homem chamado Ted Sallis antes de ter um infeliz acidente com o soro SO2 nos pântanos da Flórida. O efeito mutagênico do soro SO2 o transformou no guardião monstruoso do nexo de todas as realidades. Homem-Coisa aparece na torre em Sakaar junto com Bifera, Ares, Bill Raio Beta e o Hulk. Embora não esteja claro como ele acabou lá, provavelmente foi devido às bizarras qualidades interdimensionais do pântano mágico. O Homem-Coisa tem uma jornada complicada de se perder e recuperar sua consciência ao longo dos quadrinhos. Mas apesar de ser uma besta impulsionada principalmente por instintos primitivos, ele tem empatia, um toque ácido super legal e protege as florestas. É uma alternativa mais saudável ao Thanos, quem sabe. Chris Evans e Michael B. Jordan interpretaram Tocha Humana nas versões de Tim Story e de Josh Trank do filme do Quarteto Fantástico, respectivamente. Ambos os atores, por fim, passaram a atuar em grandes papéis no universo cinematográfico Marvel, o que adicionou um pouco de drama à famosa luta Fox-Marvel. Mas o que vamos falar nesse vídeo, porém, é como o Capitão América deu um oi descontraído pro marveloso Tocha Humana. O trocadilho foi de propósito e eu não me envergonho disso. Mas voltando ao assunto, um dos itens em exibição na exposição Stark no filme foi Jim Hammond, o Tocha Humana original. Criado como um androide na década de 1930 pelo Dr. Phineas Horton, o primeiro Tocha tornou-se um membro do grupo de super-heróis chamado Os Invasores, que também, aliás, tinha o Capitão América como membro. Stan Lee mais tarde o reinventou nos anos 60 como Johnny Storm, que integrou o Quarteto Fantástico. O exemplo do Tocha Humana ganhou um novo plano nos últimos tempos. Há uma conexão crucial entre o Tocha Humana e o Visão que será muito interessante de se explorar. Então não vamos falar os detalhes para você tentar descobrir sozinho se ainda não o conhece. Já sabemos que o Visão vai ficar no UCM por um tempo com a série do Disney Plus chamada WandaVision. E já que todo mundo tá apostando nos estúdios Marvel para produzir o filme do Quarteto Fantástico que todos estamos ansiosos para ver, eu realmente espero que esses pontos no universo do UCM se conectem perfeitamente. Kit Harington fará sua estreia no UCM como Cavaleiro Negro com os Eternos, mas o Cavaleiro Negro quase teve sua entrada cinematográfica muito antes disso em Doutor Estranho. Ainda há uma pequena evidência de sua marca registrada, a Ebony Blade no filme, e por coincidência, o herói que a pega também é visto como um easter egg no próprio UCM.
Essa é a Tina Minoru, que foi uma das mestras de Kamar-Taj em Doutor Estranho. Quando o filme Doutor Estranho estava fazendo fila para o seu lançamento, a série chamada Fugitivos estava nos estágios iniciais da produção. Fugitivos apresenta um enredo focado em Minoru e os fãs foram rápidos em lembrar a época em que uma suposta Tina Minoru foi vista com o cajado absoluto em Doutor Estranho. Embora diferentes atrizes tenham interpretado o filme e a série, o fato de que o programa de TV tinha uma linha do tempo compartilhada com o universo cinematográfico Marvel foi suficiente para chamar a atenção sobre essa estranha conexão. Por mais que a Marvel goste de easter eggs, esse exemplo pode mostrar por que nem sempre eles se alinham bem. Tina é uma das mocinhas em Doutor Estranho, o que é um pouco estranho em relação a seu papel antagônico nos Fugitivos como membro do Orgulho. Esse deslize é compreensível porque um filme de Fugitivos estava nos horizontes do estúdio há muito tempo. Kevin Feige descartou a conexão de Minoru dizendo que o filme nunca menciona seu nome e disse que era um easter egg que a maioria das pessoas nem perceberia. Cara, minha mãe sempre me falou que eu não era todo mundo, e agora o Kevin Feige concordou com ela. O Homem-Aranha do UCM tá na sua melhor fase desde que Tom Holland assumiu o papel do disparador de teias. De Volta ao Lar aumentou o hype da entrada do Homem-Aranha no universo cinematográfico Marvel. E eu não tô falando só das adoráveis cenas de improviso de Tom com Robert Downey Jr., mas um monte de easter eggs que só sendo um fã Nutella pra não ver. O mais popular é o Miles Morales, o garoto que assume o papel de Aranha em um universo alternativo. Donald Glover teve um papel pequeno no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar como Aaron Davis. Além do fato de Aaron contar ao Homem-Aranha sobre seu sobrinho na cidade, o filme também incluiu referências como a placa de seu carro coincidindo com a história em quadrinhos em que Miles apareceu pela primeira vez. Também pode ter dado um discreto oi aos criadores Brian Michael Bendis e Sara Pichelli usando o nome Brian Pichelli em cena. Não pode haver uma maneira mais espetacular de sugerir que Miles está no universo cinematográfico Marvel e o easter egg pode indicar o papel real para Miles no futuro. Como as aventuras cósmicas são o tema recorrente da franquia dos Guardiões, é um campo de jogo frutífero para pistas e easter eggs. O diretor, James Gunn, provavelmente nunca perderia a chance de inserir referências imperceptíveis para públicos inocentes, especialmente se tais referências por acaso incluíssem os Guardiões originais. Sylvester Stallone surgiu como uma versão alterada de Star-Lord em Guardiões Volume 2, mas ele não estava sozinho. A sua equipe chamada Ravagers foram realmente reimaginados fora dos Guardiões da Galáxia originais. Os Guardiões originais provêm do século 31 de uma linha do tempo alternativa na qual defenderam a Terra de um bando de invasores alienígenas conhecidos como Badum. Estes incluem personagens como Charlie 27, Martin X, Aleta e, claro, Stakar, que foram criados em 1969. Os Guardiões liderados por Peter Quill, que nós vimos nos 2 primeiros volumes cinematográficos, receberam o título muito mais tarde e alcançaram a fama inimaginável com os filmes. Os Ravagers, por outro lado, podem apenas retornar para o 3º volume desde que Gunn tenha nomes proeminentes como Stallone, Michael Rosenbaum, Ving Rhames e Michelle Yeoh ligados a esses personagens. Gunn claramente fugiu desse assunto nas redes sociais, então não vamos criar expectativas. Quando chegou a hora de eliminar a Hydra do solo alemão, ninguém era mais preparado do que um certo soldado chamado Major James Falsworth. O veterano da Segunda Guerra Mundial se tornou um cruzado mascarado conhecido como Union Jack nos quadrinhos, mas seu tempo no UCM durou pouco. Quando Steve Rogers acordou no século XXI, James estava entre os mortos listados, e claro, não havia uma trama elaborada para mantê-lo dormindo por 70 anos. Stakar e Aleta foram trazidos para o UCM como os Ravagers, o que foi muito legal. Nós aplaudimos a releitura dos personagens e o tributo prestado. E talvez seu renascimento tenha sido conscientemente inconsistente com os quadrinhos, porque os quadrinhos também fundiram os dois em uma poderosa entidade cósmica chamada Águia Estelar. A Águia Estelar tem passado por aí em universos alternativos e pode fazer coisas legais como alterar o futuro. Então talvez não seja meio impossível tê-lo no volume 3. Definitivamente não, mas não como um cruzamento entre o Stallone e a Michelle Yeoh. Isso é um fato. Quando Pantera Negra terminou, Bucky ficou aliviado ao encontrar seu antigo eu de volta nos arredores idílicos da capital de Wakanda. Ele também, de alguma forma, ganhou o apelido de Lobo Branco pelas crianças que vivem lá. Isso pode ter soado como um jogo de palavras, mas nenhum detalhe é aleatório quando se trata do universo cinematográfico Marvel. Lobo Branco é o nome dado para o irmão adotivo de T'Challa nos quadrinhos. Sua história começa quando um acidente de avião em Wakanda mata seus pais, e os nativos wakandianos, mesmo hesitante, o aceitam como um dos seus. Ele cresce para ser o líder da polícia secreta de Wakanda. A forma como a terceira fase do UCM terminou deixou muitas ambiguidades de enredo sobre o que exatamente acontece com Bucky Barnes. Mas como ele
agora vai aparecer em O Falcão e o Soldado Invernal no Disney Plus, o legado de Wakanda com seu arco pode ficar congelado ou permanecer inexplorado. Se tem alguém no UCM que aprecia saber qual é o elemento mais pesado da natureza, esse alguém é a Cindy Moon. Sim, ela é aquela garota da equipe de Decátulo de Peter que também foi mordida por uma aranha radioativa como Peter nos quadrinhos. Depois disso, ela passou longos 10 anos escondida em um bunker especialmente projetado até que Peter descobrisse e a libertasse. Não sabemos se realmente a Cindy em De Volta ao Lar seria a mesma Cindy Moon que se transformaria em Teia de Seda nos quadrinhos, mas a personagem Teia de Seda vai receber o seu próprio filme solo na Sony. Com isso, chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigado por assistir, e se você gostou, não se esqueça de esmagar o botão do like e de se inscrever no canal do Se Liga. Ative também o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos assim que eles saírem. A gente se vê e tchau!